Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem estar acompanhando na mídia, Bolsonaro tem percorrido o país de norte a sul em uma marcha quase que heróica. Depois de celebrar um verdadeiro tratado de paz com outros poderes, graças ao auxílio de figuras como, por exemplo, Toffoli, Aras e Rodrigo Maia, como tenho comentado bastante aqui no canal, depois de firmar essa verdadeira paz brasiliense, termo cunhado em um artigo publicado hoje na revista Cruzoé, depois desse tratado de paz, que certamente garantirá a governabilidade e a impunidade de todos os atores políticos envolvidos, Bolsonaro saiu para visitar o seu país, mais ou menos como aqueles senhores feudais da Idade Média que saíam pelos seus territórios visitando os vassalos. E assim tem ido ao Nordeste, de ponta a ponta, e hoje chegou a Bagé, no sul do país, no estado do Rio Grande do Sul. E foi de lá que ele nos brindou com a sua mais recente pérola sobre a Covid-19. Ao abordar o assunto e, mais uma vez, ao minimizar, diria eu até, ao banalizar um tema tão grave quanto o dessa pandemia, Bolsonaro afirmou com enorme serenidade que sabia que mais dia menos dia ele iria pegar a Covid, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos pegar a doença e que deveria exclamar para as pessoas: tá com medo do quê? Enfrenta! Esse foi o conselho presidencial, a interjeição. Tá com medo do quê? Enfrenta! Enfrenta a Covid-19. Temos comentado aqui muito no canal que o discurso, a fala de Bolsonaro e do próprio bolsonarismo, ela denota um espectro semântico muito relacionado, a meu ver, a dois fatores principais: ao ódio e à morte. Temos mostrado isso em diversos discursos de Bolsonaro, em falas como, por exemplo, não sou coveiro, e daí? Todo mundo morre de alguma coisa, é inevitável. É assim que o presidente da República, o primeiro mandatário do país, trata a incolumidade física dos indivíduos, da população inteira que ele governa. Ele banaliza. Por quê? Porque acredito que só lhe interessem mesmo esses dois assuntos: ódio, que ele costuma nutrir e incutir em relação aos seus ditos inimigos ou aos seus supostos opositores, e leia-se aí por opositor qualquer pessoa que ouse discordar de uma vírgula das falas, dos discursos bolsonaristas. Esses são os opositores que são objeto de ódio. E a morte? A morte parece causar um estranho fascínio na mente de Bolsonaro. Pensemos juntos, agora com muito menos paixão, já depois de superadas aquelas eleições fatídicas de 2018, pensemos com mais tranquilidade. Bolsonaro é um tradicional exaltador à tortura, à cultura
cultura do sofrimento alheio que leva à morte e dessa forma ele banaliza o evento morte, ou seja, é como se ele não estivesse sentado na cadeira presidencial para tentar preservar as vidas das pessoas ameaçadas por riscos do espaço público, como por exemplo essa pandemia. Pelo contrário, ele mais parece atuar como um verdadeiro anjo da morte, me perdoem a expressão, como alguém que vem anunciar o óbito das pessoas mais cedo ou mais tarde, reitero eu, banalizando vidas humanas, tratando seres humanos, indivíduos, como se fossem verdadeiros insetos. Acredito que essa seja a essência de todo o discurso bolsonarista. E o pior, na minha opinião, é que ele trata do assunto como se essa tanatologia, como esse verdadeiro culto à morte, fosse, na verdade, uma prova de bravura, uma prova de coragem. E aí, mais uma vez, ele subestima a inteligência e a própria lucidez das pessoas que o apoiam. Porque pensemos bem, ao dizer tem medo do quê? Enfrenta, e ao incitar as pessoas, ao estimular as pessoas a se aglomerarem, a rasgarem as máscaras, a tirarem as máscaras e a desafiarem esse vírus perigosíssimo com o qual a ciência humana infelizmente ainda não aprendeu a lidar, ao fazer tudo isso, Bolsonaro trata seus seguidores quase como se fossem crianças completamente estúpidas que ele estimula, que ele encoraja a colocarem as mãos no fogo, sabendo que vão se queimar, sabendo com plena ciência de que as mãos, de que a pele daquelas pessoas sairá queimada. E aí, pelo menos na minha opinião, acredito que esse nem de longe seja um ato de coragem, de valentia, nada disso. Acredito que seja mero sadismo, isso sim, que seja regozijo com a dor alheia, com o sofrimento alheio. Afinal, já estamos nos encaminhando para a casa dos 100 mil mortos em menos de 6 meses. E isso é muito, isso é uma realidade avassaladora para a qual o presidente da República insiste em virar as costas. Por quê? Porque ele banaliza vidas humanas, ou talvez porque ele sinta prazer nesse sofrimento alheio, na enfermidade de comunidades inteiras, muitas vezes de comunidades bem vulneráveis, bem ignorantes, pouco letradas, que acabam acreditando nas promessas, nas palavras fáceis de um populista como ele. E aí não hesitam em se aglomerar, em tirar as máscaras, em adotar medidas muito perigosas à sua saúde, e dessa forma estamos indo para um patamar tristíssimo de número de mortes. E se for esse o caso, se ele for mesmo um sádico, alguém que sinta prazer, que sinta alegria na dor alheia, na tragédia alheia, se assim for, ele não é um herói, muito pelo contrário, ele é mesmo um covarde, alguém incapaz de enfrentar um desafio tão sério quanto esses da pandemia, sobretudo no Brasil, um país de infraestrutura muito fraca, um país que ainda tem bolsões de miséria e onde, por isso mesmo, muitas vezes é difícil praticar o isolamento social, porque pensem, é fácil para nós com recursos, falarmos de isolamento social, de trabalho via home office e outras coisas análogas.
Mas pensem em certas famílias de 10, 15 pessoas que têm de se amontoar em verdadeiros cubículos, em barracos, em favelas. Aliás, li hoje na imprensa que a crise da pandemia no Brasil está inclusive acentuando o fenômeno da favelização entre nós. Então pensem, que tipo de isolamento social essas pessoas podem realizar? Esse já é um fator que muito agrava a crise da pandemia entre nós. E se temos um país capitaneado por um presidente que não está nem aí, que diz e daí, tem de ter coragem, tem de enfrentar, enfrenta aí, tá com medo de quê? E outras bravatas. Se temos um país governado por esse perfil de pessoas, é claro que fica ainda mais difícil o combate a essa pandemia. E aí ele mostra a sua face ainda mais covarde, porque ele sabe que essa população é em grande parte vulnerável, é em grande parte analfabeta, ou pelo menos analfabeta funcional, e não hesita em manipular essas pessoas, em levá-las a um extremo sofrimento. Contudo, acredito que não seja só na área da saúde pública que ele seja covarde. Acredito que na parte das reformas estruturantes de que o país tanto precisa, ele também esteja se comportando com muita covardia e traindo, inclusive, todas as suas promessas eleitorais, como eu tenho comentado tanto aqui no canal. Por exemplo, uma agenda da qual Bolsonaro e seu ministro Guedes fogem apavorados, que é a agenda das privatizações. Lembram dessa agenda? Essa agenda foi uma fortíssima bandeira de campanha em 2018, quando Guedes se passava pelo posto Ipiranga e afirmava que iria obter 1 trilhão com privatizações de empresas estatais, 1 trilhão com venda de imóveis da União e dessa forma ele zeraria o déficit público. Pura bravata. Até o momento, nada aconteceu nesse sentido. A propósito, vou deixar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês um artigo muito lúcido publicado hoje por Helena Landau no jornal Estadão, que trata exatamente da covardia da dupla Bolsonaro-Guedes em matéria de privatizações. Nesse artigo, Helena acentua com muita propriedade que todo esse discurso em torno da venda de empresas, da venda de planilhas, sempre foi bravata, até porque Guedes jamais apresentou uma planilha séria de cálculo sobre o valor desses ativos. Ou vocês lembram de terem visto alguma planilha dessas? Eu, pelo menos, nunca vi. Se vocês tiverem visto, por favor, comentem, deixem aqui. Tanto assim que Guedes, tão avesso a essa matéria, naturalmente bem receoso de desagradar interesses, como destacado por Helena Landau em seu artigo, Guedes delegou essa matéria tão importante a uma determinada secretaria, jogou a agenda no colo dessa secretaria e saiu, passou incólume. Desde então, não vem mais tratando, pelo menos não vem tratando a miúde do assunto. E quando trata, é para cair num verdadeiro ridículo, nas palavras da própria Helena Landau. E ridículo por quê? Porque faz umas promessas completamente descoladas da realidade, como, por exemplo, privatizar várias estatais em 30, 60, 90 dias, prazos esses que já expiraram há muito, mas que Guedes sustentava firmemente no discurso, e aí nenhuma privatização ocorreu.
Pelo contrário, o que vimos durante esse triste início de mandato de Jair Bolsonaro foi a criação de uma estatal, a Nave Brasil, ligada ao Ministério da Defesa, que viria, supostamente, para auxiliar na privatização da Infraero. Vocês lembram dessa promessa? Pois é, eu lembro bem. Só que a Infraero não foi privatizada e ganhamos a Nave Brasil, mais uma estatal para fazer companhia à sua irmã estatal. E dessa forma, acredito que fique bem manifesta a covardia de Bolsonaro em todas as áreas que acredito que realmente importem para nós, que são, pelo menos no momento, a saúde pública e a gestão das contas, gestão que seria muito aperfeiçoada, como bem mostrado no artigo de Helena Landau, pelas privatizações, aliás, que nunca foram levadas a efeito. E por que será? Por que essas privatizações ficam sempre para um futuro que não chega nunca, que é quase uma metáfora do próprio Brasil, que é conhecido por ser o país do futuro, de um futuro que não chega? Por que jamais chega esse futuro de privatizações? Possivelmente porque a dupla Bolsonaro-Guedes, e em particular Bolsonaro, que foi o mandatário eleito, foi a pessoa democraticamente eleita nas urnas, possivelmente porque Bolsonaro tenha muito receio de desagradar corporações bem poderosas, de corporações desses servidores dessas estatais, e não só, também das corporações políticas que costumam negociar cargos de elite nesse tipo de empresa. E dessa forma, a propósito de coragem versus covardia, já que é o mote do nosso vídeo de hoje, sou eu que perguntaria de frente a Bolsonaro, usando as suas próprias palavras, mas agora aplicando a essa questão das privatizações. Tá com medo de que Bolsonaro enfrenta? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.